Hoje eu vou contar uma história para vocês que quem escreveu foi Ruth Rocha, A Rua do Marcelo. Eu vou ler aqui do celular para vocês, para poder filmar no iPad, tá bom? Então prestem bem atenção e lembrem e observem o que eu falar da Rua do Marcelo, o que tem igual na sua rua, tá bom? Combinado? Vou começar. Vou ler, hein? Na minha rua tem uma porção de prédios. Isso é na rua do Marcelo. E na de vocês tem? Tem prédio que serve para morar, tem prédios que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, eles se chamam apartamentos. Na minha opinião, esses prédios deveriam se chamar empilhamentos. Para o Marcelo, ele fala que parece um empilhamento, que é um em cima do outro. Todas as casas e todos os prédios têm um número, o nome da rua mais o número das casas. Isso se chama endereço. O endereço ele é importante para que todas as pessoas encontrem. Por exemplo, você vai pedir uma pizza. Como é que você vai falar? Entrega na minha casa. Precisa de um endereço. Você precisa ir à casa de alguém. Precisa de um endereço. Então, na rua do Marcelo, também, na casa dele, também tinha uma rua e um número. A casa dele é a Rua do Bairro 22. Tem ruas que são calçadas e tem ruas que são de terra. Quase todas as ruas, todas as calçadas, são asfaltadas. Só poucas são de terras ou pedras. Na minha rua, a minha rua é asfaltada até a esquina da avenida. Depois ela é de terra e lá no fundo da casa do Marcelo, na rua do Marcelo, tem um campinho de futebol. Aqui em Santos era muito comum ter as ruas de paralelepípedo, que são aquelas pedras retangulares. Só que os carros vão passando, essas pedras iam afundando e causavam um grande buraco nas ruas. Então foi tudo trocado, é tudo asfalto agora, que é essa rua preta. Na minha rua tinha uma casa grande, onde não morava ninguém. Demoliram essa casa e estão construindo um prédio. O pedreiro é meu amigo e ele me mostrou como é que se faz uma parede. As calçadas da minha rua são bem diferentes umas das outras. A casa da Terezinha é de pedras brancas e pretas. A da frente do apartamento do Alvinho é feita de uns quadrados cheios de outros quadradinhos. A casa da Catarina é de cimento todinho riscado e lá as meninas brincam de amarelinha. Que legal a casa do Marcelo, a rua do Marcelo, né? Muitas pessoas dos prédios têm cachorros e quando levavam para passear, deixavam o cachorro fazer cocô no chão. Aí vinham outras pessoas e pisavam nessa calçada suja de cocô e ficavam furiosas. Então o Marcelo combinou com os amigos do bairro e fizeram uma campanha. Todo mundo que fosse passear com o seu bichinho tinha que levar um saquinho, uma pazinha e recolher a sujeira deles. A sujeira, o cocô, né? E está certo. Aí ele descobriu que isso era muito comum nas cidades grandes, que faziam isso. E ele ficou muito feliz, porque depois de um tempo, quase não se tinha sujeira no chão. Todo mundo deixou a calçada bonita. E eles combinaram, na rua do Marcelo, mais uma coisa, que todo mundo deveria plantar uma árvore na frente da sua casa, porque a rua ficava mais bonita, tinham árvores, flores, pássaros, e é muito legal mesmo, né? É bem bonito. O Beto foi o primeiro que plantou uma árvore. Ele criou até um cercadinho em volta para ninguém pisar. Ele regava a árvore para ela crescer bem linda e duraram muitos e muitos e muitos anos. Na minha rua tem casas térreas, que são casas baixinhas, como a da Terezinha.
Tem também as casas altas, que tem uma escada dentro, que são chamadas de sobrado, que são que é que nem a casa da Catarina. E tem a casa do Zeca, que fica em cima de uma padaria. Tem algumas residências que são em cima de um comércio, ou de uma padaria, ou de um açougue, ou de uma loja. Tem a loja e em cima tem a casa. E tem o prédio onde mora o Alvinho, que é bem alto e tem até um elevador. Já pensou subir 10 andares de escada? Não dava, né? Tem casas que ficam bem junto à calçada e tem outras que ficam lá no fundo, que tem um jardim na frente, como a casa da Terezinha. E tem outras que tem um espaço grande nos fundos, que se chama quintal. A casa é na frente e no fundo tem um quintal, como a casa da Catarina. As luzes da minha rua ficam nos postes altos, ligados a muitos fios. Os fios sempre são cheios de pipas, que são os restos de papagaio, que você sabe o que é papagaio? Tem gente que chama de papagaios de quadrados ou de pipas, que você empina. Então, o que sobrava ia prendendo nesses fios e ficava pendurado lá. Não se deve empinar pipas ou papagaios onde tem fios. A gente precisa de um lugar aberto, descampado, para não ter perigo de acidentes, não é verdade? Na minha rua passa o lixeiro, de todo mundo, né? Que leva o lixo. Tem o carteiro, que traz as cartas, e o fruteiro, que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama agüeiro, não. Como se deveria chamar? Ele é um entregador de água. Na minha rua tem uma feira divertida. Eu gosto muito de ver. Tem tudo que é fruta, verduras, ovos e um monte de coisa gostosa. E na minha rua tem a minha casa. Minha casa não é grande nem pequena. Tem um jardim na frente e outra casa dentro. A casa do meu cachorro, o Latidor. É o Godofredo, o nome do cachorro do Marcelo. Vocês viram quantas coisas legais e quantas coisas diferentes existem em todas as ruas? Tem casa alta, casa baixa, tem prédios, tem ruas. Vejam só quantas coisas nós podemos observar quando saímos. Gostaram da história da Ruth Rocha? Eu gostei.